O Egito estava cheio de israelitas. Um novo faraó teve medo que os israelitas tivessem poder demais. Então, ele os tornou escravos e os tratou muito mal. O faraó ordenou que todos os meninos dos israelitas fossem mortos ainda bebês. Uma mulher colocou seu bebê num cesto e o escondeu na beira do rio. A irmã dele ficou observando. A filha do faraó estava nadando no rio. Ela encontrou o bebê e decidiu ficar com ele. A irmã do bebê ofereceu a ajuda de sua mãe para cuidar dele. A filha do faraó deu a ele o nome de Moisés. Moisés cresceu. Um dia ele viu um egípcio batendo num israelita. Moisés matou o egípcio. Então ele fugiu para Midian e cuidou de ovelhas durante 40 anos. Moisés cuidava das ovelhas no Monte Horebe. Lá, ele viu uma moita em chamas e ouviu a voz de Deus. O meu povo está sofrendo, Moisés. Eu escolhi você para libertá-los. Eu não consigo! Exclamou Moisés. Eu vou ajudá-lo, prometeu Deus. Jogue seu cajado no chão. Moisés fez isso. O cajado se transformou em uma cobra, e quando ele a pegou, tornou-se novamente num cajado. Coloque a mão dentro de sua capa, disse Deus. Moisés fez isso. Quando a tirou, sua pele estava doente. Quando a colocou novamente dentro da capa, ela foi curada. Mostre isso ao faraó, disse Deus. Eu não sei falar muito bem, disse Moisés. Eu lhe darei as palavras, disse Deus. Seu irmão Arão pode ajudar. Então, Moisés foi dizer ao faraó para libertar os israelitas. Deixe meu povo ir. Moisés e Arão disseram ao faraó: O Deus dos israelitas diz que você deve deixar o povo dele em liberdade. Se você não os libertar, coisas ruins vão acontecer. Mas o faraó não quis ouvir. Assim, Deus transformou a água do Egito em sangue. Ninguém podia beber. Depois, ele encheu as casas do Egito com rãs. Elas estavam por toda parte. Ainda assim, o faraó não quis ouvir. Então Deus encheu os céus do Egito com piolhos. Eles cobriram as pessoas como poeira. Depois ele mandou muitas moscas contra a terra do Egito. Ainda assim, o faraó não quis ouvir. Por isso, Deus matou os animais do Egito: cavalos, jumentos, camelos, ovelhas, vacas e cabras. Então ele cobriu os egípcios com feridas. Ainda assim, o faraó não quis ouvir. Depois, Deus mandou pedras de gelo para destruir as plantações do Egito. Sua cevada e linho foram destruídos. Então, ele enviou gafanhotos para comer as plantas que restaram. Ainda assim, o faraó não quis ouvir. Então, Deus enviou escuridão em toda a terra. Mas, novamente, o faraó não quis ouvir. Deus disse: Eu vou matar todos os filhos primogênitos do Egito e todos os primogênitos dos animais. O meu povo deve matar um cordeiro, comê-lo e colocar seu sangue nos batentes das portas. Verei o sangue e passarei sobre suas casas.
aquelas crianças não vão morrer. Vocês se lembrarão disso para sempre. Isso será a Páscoa. Os israelitas obedeceram a Deus, mas os primogênitos dos egípcios morreram, até mesmo o filho do faraó. Finalmente o faraó ouviu. Ele deixou os israelitas irem embora. Deus abre um caminho. Depois que o filho do faraó morreu durante a 10ª praga, ele deixou os israelitas partirem. Eles estavam perto do Mar Vermelho quando o faraó mudou de ideia e foi persegui-los. Quando os israelitas viram o exército do faraó, ficaram apavorados. Mas Deus disse a Moisés que levantasse seu cajado na direção do Mar Vermelho. Deus mandou um vento forte e dividiu o mar. Um caminho seco apareceu e os israelitas atravessaram o Mar Vermelho. Havia uma parede de água de cada lado. Eles chegaram em segurança na outra margem. O faraó e seu exército os seguiram para dentro do mar. Deus disse a Moisés para erguer sua mão. Então, o mar se fechou. O faraó e seu exército se afogaram. Deus conduziu seu povo por um deserto. Ele os alimentou, ele lhes deu água. Eles acamparam no Monte Sinai, onde Deus disse a Moisés para encontrá-lo no topo da montanha. Cercado por fogo e fumaça, Moisés subiu ao topo e Deus desceu para encontrá-lo. Então, Deus deu a Moisés os 10 mandamentos em 2 placas de pedra. Não adore a outros deuses. Não faça ídolos. Trate meu nome com respeito. Trate o dia de sábado como um dia especial. Respeite seus pais. Não mate. Seja leal a seu marido ou esposa. Não roube. Não minta. Não inveje os outros ou o que eles possuem. Agora, o povo saberia como obedecer a Deus.